Meus irmãos, para a exposição da palavra de Deus, neste momento eu farei a leitura de Lucas 1, do 26 ao 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Ouçamos atentamente a palavra do nosso Deus, que diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus de graça e misericórdia, diante de ti nós estamos, diante desta passagem magnífica, tão especial, do maior anúncio da história, e rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos mais a beleza e a grandeza do teu evangelho presente nela. Que o Senhor não permita que sejamos impedidos pela familiaridade ou por outras preocupações com este texto, que muitas vezes voltamos na época de Natal em que nós estamos. Mas que seja uma oportunidade nesta noite, à medida que o Senhor falar conosco, abrindo os nossos ouvidos com a iluminação do teu Espírito, para que a tua graça desça sobre nós, atinja o nosso coração, e que o anúncio de Cristo nos seja suficiente para respondermos com alegria, gratidão e confiança no Senhor. Seja conosco nessa noite, nós rogamos que o Senhor abençoe o seu povo nessa hora. Que cada um aqui entenda que este momento particular da nossa semana é o momento em que o Senhor nos fala, é o Senhor mesmo que nos fala pela exposição da sua palavra, e que sejamos atentos ouvintes e operosos praticantes daquilo que recebemos no Senhor nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nos aproximamos do fim do ano, e com essa impressão que o tempo passa rápido e o ano vai acabando cada vez mais rápido, chegamos em mais uma oportunidade aos dias que antecedem o Natal. A data que não foi exatamente o dia em que o Senhor Jesus nasceu, mas é uma oportunidade de sermos lembrados da importância e do significado do nascimento de Cristo. Começando pelo seu anúncio desde o Antigo Testamento, e falando ainda sobre o anúncio neste momento, no início dos Evangelhos, em que o Senhor Jesus é anunciado e ele nasce e realiza a sua obra de salvação. E nós podemos nos familiarizar muito com essa história, como eu disse às crianças, de maneira que deixamos de ver a sua grandeza, tratá-la como comum
não como extraordinária. Tratá-la como normal, não como um milagre, nos faz perder de vista a preciosidade do Evangelho nela. E eu quero procurar apontar para a importância deste marco da história, que foi a vinda do Senhor Jesus a este mundo. Aqui nos referimos, quando falamos do Natal, e em cada ocasião, quando falamos sobre a vinda do Senhor Jesus a esse mundo, como o maior anúncio da história. Se eu perguntasse a vocês, qual tipo de anúncio, de notícia que você já ouviu na sua vida que te impactou muito? Pode ser uma notícia boa, agradável, feliz, como em referência ao que o texto diz da vinda de um bebê a este mundo, não é? O anúncio de uma gravidez tão aguardada, como traz alegria. Mas pode ser também um anúncio que traz tristeza, de maneira que um anúncio significativo, importante, pode marcar muito a nossa vida. Quais tipos de anúncio você já recebeu que você lembra com vivacidade, de uma maneira clara, do momento que recebeu, do dia, como aconteceu, e pode lembrar até de detalhes. Talvez até como estava o ambiente, às vezes até o cheiro que sentiu, a maneira como te procuraram, e anúncios grandes trazem marcas na nossa vida. Mas este foi o maior anúncio de toda a história. Este que é registrado pelo evangelista Lucas no texto que lemos, do versículo 26 ao 38, foi o maior anúncio da história. Eu quero ver com os irmãos, em 3 partes, este texto, começando pelos versículos 26 ao 28, sobre este anúncio maior de toda a história, ser um anúncio único e cheio de alegria. Nas palavras que o anjo Gabriel disse a Maria, o Senhor está com você. Então essa primeira parte fala sobre um anúncio único e cheio de alegria. O Senhor está com você. E nós lemos o seguinte nestes versículos. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nós vemos pelo menos 3 aspectos importantíssimos, preciosos, nestes 3 primeiros versículos. A começar pela missão do anjo Gabriel. Gabriel significa homem de Deus. E os anjos são seres espirituais, angelicais, enviados muitas vezes da parte de Deus em ocasiões específicas e especiais. E o anjo Gabriel, ele foi enviado em situações muito significativas. Em apenas 3 passagens o nome dele é mencionado. Lá em Daniel, capítulo 8, Daniel, capítulo 9 e em Lucas 1. Primeiro, aparecendo a Zacarias, pai de João Batista, para anunciar que ele teria um filho junto a Isabel. E agora, pensem só, o que foi para Gabriel receber essa missão? Falar com Maria sobre o anúncio maior de toda a história. E este anúncio, essa missão dada por Deus a Gabriel, aconteceu no 6º mês da gravidez de Isabel. Por isso que o texto começa falando no 6º mês, que estava falando sobre Isabel ter concebido, mãe de João Batista. Gabriel foi chamado por Deus e Deus lhe deu uma missão. Gabriel, desça até a pequena e desprezível vila de Belém, de Nazaré, desculpe, para dar o maior anúncio da história. Que privilégio teve Gabriel, não é? O anjo Gabriel receber a missão de fazer o anúncio que mudaria a história toda e a vida de uma incontável multidão do povo de Deus. E esta missão de Gabriel foi um privilégio porque Deus não confiou a anjos anunciar o seu evangelho. Foi uma situação única. Foi um momento especial, específico, em que Deus julgou ser o melhor caminho usar o seu anjo, o seu servo, para falar a Maria
sobre o maior anúncio da história. E vale a pena lembrar da primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, quando Pedro fala a respeito da salvação que os profetas falaram, investigaram, da maneira como os profetas falaram a respeito da graça destinada ao povo de Deus, procurando compreender em qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas que o Espírito de Cristo, que neles estava, ao falar sobre os sofrimentos que Cristo teria que suportar antes de entrar na sua glória. E vejam o que Pedro registrou lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Meus irmãos, o maior anúncio da história, Deus quis falar, usando o anjo Gabriel, a Maria. Mas o anúncio a respeito do Evangelho, ele confiou ao seu povo no decorrer da história. O maior anúncio da história, Deus confiou a mim e a você, falar sobre a vinda de Cristo, o que ele deveria sofrer antes de receber a glória de seu Pai. E o fato de Deus ter enviado Gabriel nessa missão indicava que havia chegado o momento que todos, homens, mulheres e até os anjos aguardavam, de contemplarem o Evangelho de Deus em pessoa, como nunca antes na história. Muito havia sido falado a respeito de Cristo, mas agora eles poderiam ver em carne. E aquela que recebeu o anúncio é mencionada por Lucas no versículo 27, quando Lucas nos conta que o anjo Gabriel foi enviado para dar este maior anúncio da história a uma jovem virgem chamada Maria, que estava comprometida para casar-se com José. Ela era uma noiva, com comprometimento legal, formal. Não era como o noivado de nosso tempo. Nos nossos dias, o namoro não encontra paralelos na Bíblia. E o noivado de nossos dias também não. Porque para ser cancelado o noivado, eles deveriam se divorciar. Então Maria e José estavam nesse nível de comprometimento, mas ainda não haviam se casado, não moravam juntos, eles estavam aguardando o momento para isso. Mas o mais importante aqui é que este homem, chamado José, era da casa ou um descendente do grande rei Davi. Esta é a parte mais significativa do versículo 27. Mais do que o tipo de comprometimento que José e Maria tinham, o fato dela ser virgem já antecipava o que o anjo anunciaria a ela, mas o mais importante sobre José é que ele era descendente de Davi. Vemos isso nas genealogias também. Com Davi que Deus fez uma preciosa aliança e uma promessa de que da linhagem dele viria um rei, cujo reinado não teria fim. Os irmãos se lembram de quando aconteceu isso? Lá em 2 Samuel, capítulo 7, quando, após Davi demonstrar o desejo de construir uma casa a Deus, um templo, pois ele habitava num palácio e Deus ainda habitava num templo, no tabernáculo, Deus rejeitou e disse na aliança que fez com ele: quando seus dias se completarem, Davi, e você descansar com seus pais, eu farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este descendente edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E o que o anjo estava anunciando como o maior anúncio da história é que este momento sobre o qual Deus falou a Davi havia chegado, que todos esperavam. Você já parou para pensar que José esperava o dia, ele não sabia disso ainda, em que a sua noiva Maria ficaria grávida? Porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador.
E aquele momento esperado por todo o povo de Deus, inclusive José e Maria, havia chegado. O dia em que o rei prometido nasceria para estabelecer o seu reino para sempre. E após o anjo chegar, nós vemos no versículo 28 como ele a saudou, enquanto Maria cuidava da própria vida, comuns do dia a dia. Ela não estava fazendo, não registra o texto, nada de extraordinário, jejum, oração, no templo louvando a Deus, não é registrado. Ela estava em meio às suas atividades diárias. Repentinamente, apareceu um anjo diante dela. Assim como eu disse às crianças para imaginarem essa cena e colocá-la no desenho, imagine também um anjo aparecer do seu lado em hora e de uma forma inesperada. Subitamente, aonde você está? Meus irmãos, a gente às vezes não para pensar como isso pode ser assustador, não é? Eu tenho certeza que você, por muito menos, já se assustou. Já aconteceu de você estar concentrado em alguma atividade e alguém aparecer do seu lado e você levar um susto? Ou quando você virar, de repente, já tinha alguém ali te esperando, de forma proposital ou não? Quem tem filhos, não é? Está dormindo no escuro à noite e quando abre os olhos, quem vê do lado? Aquele ser do seu lado, dizendo, eu acordei, ou alguma outra coisa muito importante do que tem a dizer. Que susto! Quando mudamos para esse local onde moramos hoje, uma das primeiras vezes que a gente entrou no apartamento, tem uma parede que tem um reflexo, né? E que susto entrar ali, parecia que já tinha alguém. Imagina, meus irmãos, aparecer um anjo de uma forma repentina. É assustador. Mas mais do que a sua aparição, veja no versículo 28. O que o anjo fez foi apresentar uma saudação que foi perturbadora para Maria. Em outras palavras, o que mais assustou Maria não foi o anjo aparecer, foi o que ele disse. É isso que o texto fala. E o que ele disse? Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ou como diz outra versão, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Você já parou para pensar nessas palavras que conhecemos tão bem, no significado delas? Maria ouviu pela primeira vez e ficou perturbada. Você já ficou perturbado com esse texto? É porque o anjo não apareceu para mim. Será que é por isso? Você conhece as palavras que o anjo disse. E o que perturbou Maria foram essas palavras. Com certeza você já ouviu as palavras que alguns podem ficar escandalizados de eu dizer aqui. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O que o pastor está fazendo? Recitando Ave Maria no púlpito. Essa expressão Ave Maria, cheia de graça, é a tradução latina da Vulgata, de Jerônimo. A versão adotada pela Igreja Católica Romana, que se refere a este versículo. Quando o anjo diz, alegra-te muito favorecida, nesta tradução é Ave Maria, cheia de graça. Provavelmente seja um dos motivos, não é? A partir desta recitação do Ave Maria, como é conhecido, em que é dito também, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Talvez seja um dos motivos pelos quais haja certa indisposição a Maria. Mas nós não devemos ter essa indisposição em relação a ela. Ela é uma preciosa irmã nossa do passado, mas que longe de fazer uma mediação ou de ser objeto de veneração e de adoração da nossa parte por ter sido a mãe do Salvador, e ela foi mesmo, nesse sentido, a mãe de Deus, ela também precisava de salvação. É o que diz o cântico dela. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. O que ela diz aqui também é se sujeitando a Deus, dizendo, aqui está a sua serva, a sua escrava, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. E foi a ela, meus irmãos,
que Deus escolheu enviar o seu anjo Gabriel para que recebesse em primeira mão, em certo sentido, porque Deus havia anunciado muitas vezes o que aconteceria, mas ela recebeu esta notícia específica em primeiro lugar, sobre o maior anúncio da história. Essas palavras foram ditas pelo anjo como deveriam ser ditas. A saudação do anjo, de quem sabe o anjo sabia, de que aquele anúncio era único, nunca havia acontecido na história e jamais voltou a acontecer. E era motivo para ele e para Maria de grande alegria. Meus irmãos, dessa primeira parte, o que nós podemos aprender? Que Maria deveria se alegrar pela grande graça que recebeu. Porque a partir daquele momento o Senhor estaria com ela como nunca havia acontecido na história. E é claro que para ela gerou o Senhor Jesus no seu ventre. Ele estaria nele como nunca havia acontecido, mas a partir daquele momento o Senhor Jesus assumiu a forma humana e jamais a abandonou. Isso nos assegura que Ele está conosco, como Deus encarnado que sabe pelo que nós passamos e não é indiferente a nós. Eu não sei o que se passa em seu coração nessa noite. Deus sabe. Eu não sei de tudo que tem acontecido com você, enquanto você vai como Maria fazia, cuidando da sua vida, em meio às suas atividades diárias. Eu não sei o que você espera que aconteça, para que a sua história seja mudada. Mas eu sei, meus irmãos, à luz desse texto, sobre um anúncio único, motivo de grande alegria, que mudou para sempre toda a história da humanidade, em especial do povo de Deus. E é impossível que este maior anúncio da história deixe de mudar a sua vida hoje. E sabe qual é esse anúncio para começar? É só uma saudação, que é: o Senhor está com você. Essas palavras vieram ao mundo direcionadas a Maria mais de 2000 anos atrás. E era um prenúncio do fato de que o Senhor Jesus viria para viver e morrer pelo seu povo. E Ele jamais deixou o seu povo em tempo algum. Ele não disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é quem cuida de você. Você não cuida de si mesmo. Maria estava cuidando da própria vida, mas Deus mostrou que estava cuidando dela de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Isso acontece também com você. O Senhor Jesus continua a interceder junto ao Pai por você. É Ele quem te conduz ao Pai e te preserva seguro a cada dia, até que Ele volte. Por isso Ele nos deu do seu Espírito. Portanto, se você já recebeu o Evangelho da Salvação, que é anunciado no dia do Natal, e deve ser, isso não acontece em todo lugar que o Natal é mencionado. Se você já recebeu o Evangelho da Salvação que tem sido pregado nesta igreja, Evangelho que os anjos ficam extasiados ao contemplarem este Evangelho. E se você já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu posso dizer a você nessa noite: o Senhor está com você. Portanto, alegre-se. Você tem motivo para alegrar-se nele, em toda e qualquer situação, porque você recebeu, como o anjo se referiu a Maria, dizendo, muito favorecida. Você também foi muito favorecido, porque você recebeu uma graça infinita, incomparável. Porque Deus estar com você em todo o tempo até o fim é uma manifestação da graça de Deus indizível e cheia de glória. Mas aquele anúncio único e cheio de alegria foi também, como já mencionamos, perturbador para Maria. E eu pergunto se esse anúncio te perturba, se te faz pensar, se te causa algum incômodo, algum questionamento. Porque para Maria que recebeu esse anúncio, vividamente, ela ficou perturbada. E eu espero que você fique em certo sentido. Pois esse anúncio foi perturbador e cheio de graça. Por isso que o anjo disse, não tenha medo. E essa segunda parte dos versículos 29 ao 33 falam sobre um anúncio perturbador e cheio de graça. Não tenha medo. Versículo 29 diz, ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito
e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O motivo da perturbação de Maria, então, confirmamos aqui, não foi principalmente a aparição do anjo, mas ao pensar no significado das palavras que o anjo disse na sua saudação. Ela ficou pensando, o que o anjo quer dizer? Quem é este que apareceu aqui na minha insignificância em Nazaré? E veio com essas palavras que eu jamais esperaria ouvir. Nós conhecemos o restante da história, mas Maria ainda não sabia o que estaria para acontecer na sua vida, em especial em toda a vida do Senhor Jesus. Para nós já pode ser tão difícil compreender uma saudação tão eloquente, não é? Do anjo, alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. Imagine para uma camponesa muito jovem, provavelmente Maria ainda era uma adolescente, nos seus 15, 16 anos, recebendo o maior anúncio da história por meio de um anjo. E o anjo Gabriel percebeu a sua perturbação e usou palavras familiares a nós, porque elas se repetem nas Escrituras. O que ele disse no versículo 30? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou, como diz outra versão, Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Meus irmãos, o motivo da perturbação de Maria foi a saudação do anjo. E o motivo pelo qual Maria não deveria temer não é porque ela entendia tudo o que estava acontecendo, mas porque ela já havia recebido graça de Deus. Quero repetir. O motivo pelo qual Maria não deveria temer não era porque ela compreendia tudo o que estava acontecendo. E na verdade o que a gente espera que se a gente entender o que está acontecendo, a gente vai deixar de temer as coisas que acontecem. Mas não foi assim que o anjo disse a Maria. Ele disse, você foi agraciada, por isso você não deve temer. Você deve se alegrar, você não deve ter medo, porque Deus te concedeu graça. Então o anjo explicou como essa graça se manifestaria por meio dela, versículos 31 a 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Em outras palavras, o que o anjo estava dizendo a Maria, que ela ficaria grávida, já sabia até o sexo, não é? Seria um menino, a quem chamaria de Jesus. E Jesus é a forma grega do que encontramos no hebraico de Josué, que significa Yahvé é salvação. Este menino não seria qualquer um. Embora todos os filhos sejam preciosos aos nossos olhos e aos olhos de Deus, este menino que seria gerado em Maria não era qualquer um. E ela com certeza já tinha uma percepção disso, por causa do nome. Que o nome dele era Jesus. Ela entendia que significava Yahvé salva e que se referia às promessas de salvação, porque ela estava recebendo essa notícia de um anjo. Em outras palavras, o anjo disse, Maria, não tenha medo, Deus foi gracioso para com você enviando o Salvador. Aquele descendente, menino, da mulher aguardado desde Gênesis 3, o grande Messias, o Cristo, anunciado desde o princípio e tão aguardado, o descendente de Davi, o rei, que reinará para sempre. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar quão perturbadoras e inatingíveis são essas palavras que acabamos de ler? Na maneira como revelam o Evangelho da graça de Deus. Você fará bem em não se acostumar com essas palavras. Você fará bem em ficar nesse sentido que Maria ficou, perturbado, pensativo e refletindo sobre tão grande graça que recebeu. Um tipo de graça que é derramada sobre nós, que nos atordoa, que nos vemos como não merecedores, que nos é inatingível. Há algum motivo que te perturba nessa noite? Que te incomoda?
algum motivo de perturbação no seu coração hoje, eu espero que seja o atordoamento por saber o Deus gracioso que tem. E não as questões ao seu redor. Não as pessoas ou o que possa acontecer. Não as coisas que te angustiam, que acontecem na sua vida e no mundo ao seu redor, e que você fica pensativo, perturbado, e espera que alguma coisa ainda aconteça, embora já tenha acontecido. Então, assim como Maria ouviu naquele dia, ouça hoje. Não importa o que te perturba, não importa o que te incomoda ou te angustia, não tenha medo. Você recebeu a graça de Deus. Aqui não é dito não tenha medo, vai tudo dar certo. Como a gente ouve e pode até falar algumas vezes, não é? Tá tudo bem, vai tudo ficar bem. Eu não sei o que chamam de tudo ficar bem, às vezes vai piorar. Não tenha medo. Você recebeu o que mais precisava, que foi a graça de Deus. Maria não deveria temer, e você também não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, não porque entende tudo o que acontece na sua vida, mas porque já recebeu a graça de Deus. Se é que você já recebeu essa graça salvadora e transformadora e a tem experimentado nos vários aspectos da sua vida. Meus irmãos, foi a explicação do Evangelho por um anjo que fez com que os temores de Maria se dissipassem. Ao falar sobre a vinda de Cristo ao mundo, da maneira como foi revelado a ela. Do que você precisa para suas angústias, seus temores, sua perturbação ser dissipada? Ouvir mais sobre o mesmo Evangelho. Sobre o Senhor Jesus ter vindo a esse mundo para demonstrar sua graça por você. Mas aquele anúncio único, cheio de alegria, perturbador, mas cheio de graça, era também um milagre que só aconteceria aquela vez. Você sabe qual é esse milagre? Cheio de fidelidade esse milagre, que está nos versículos 34 a 37. Versículos que falam sobre um anúncio milagroso e cheio de fidelidade, quando o anjo diz que nada é impossível para Deus. E veremos sobre isso, um anúncio milagroso e cheio de fidelidade. Nada é impossível para Deus. Começar do versículo 34 que diz: Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria sabia que para ficar grávida não era uma coisa que ela faria sozinha, ou que acontecia espontaneamente, era necessário um homem. Mas ela, noiva de José, ainda não tinha tido relações sexuais com ele, e nem com homem algum. Por isso que o texto enfatiza aqui que ela ainda era, neste tempo, virgem. Embora depois de se casar com José, teve outros filhos com ele depois de Cristo nascer. A dúvida de Maria era pertinente, não era? Não faz sentido. Como que eu posso ficar grávida? Eu ainda sou virgem. Mas Zacarias, 6 meses antes, se você voltar 6 meses, voltando aí para o versículo 11 de Lucas 1, você verá que ele fez uma pergunta semelhante ao mesmo anjo Gabriel. E o que aconteceu? Quando Zacarias perguntou, mas como que isso pode acontecer? Qual foi a resposta de Gabriel? Veja comigo, versículo 11 de Lucas 1 em diante. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, quando ele estava servindo no contexto do templo. Vendo Zacarias, perturbou-se. Vejam só, ele também ficou perturbado, não é? E apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vejam que curioso. O anjo apareceu, ele ficou apavorado. Mas o que apavorou Maria, deixou, como diz aí o versículo 29, perturbada, foram as suas palavras. Mas Zacarias ficou morrendo de medo antes do anjo falar qualquer coisa. O que o anjo disse a ele? Você e Isabel terão um filho, e darão um nome a ele de João. E continua a falar sobre este menino. Em ti haverá
prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar com o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe um anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Zacarias, meus irmãos, foi castigado por causa da sua incredulidade, ao questionar como um casal idoso e estéril, que não poderia conceber, poderia ter um filho. Maria, ao questionar como uma jovem virgem poderia conceber, foi respondida bondosamente. Por que a diferença? Por que o anjo Gabriel tratou diferente Zacarias e Maria, castigando um para que ficasse mudo e não questionasse mais, até o nascimento do seu filho, para que ele visse o que Deus estava fazendo? E com Maria explicou por que essa diferença. Os irmãos devem se lembrar que inúmeras vezes Deus fez com que estéreis concebessem, desde o Antigo Testamento, até que a última vez em que é registrado que um estéril concebeu, um casal idoso, foi registrado em Lucas 1, justamente a respeito do nascimento de João Batista. Mas, quando foi que uma virgem concebeu? Nunca. Nunca na história, até então, uma virgem havia concebido. Nunca havia acontecido e nunca mais aconteceu de uma virgem ficar grávida. Por isso o anjo Gabriel respondeu bondosamente. Aquilo que é motivo de discussão e incredulidade até hoje. Maria não estava sendo incrédula como Zacarias. Zacarias tinha a palavra de Deus que falava sobre o poder de Deus para fazer isso. Ele não deveria ser incrédulo. Ainda mais sendo um sacerdote. Mas Maria ter perguntado sobre a concepção virginal, que é questionado por muitos. Muitos querem aceitar ou aceitam os milagres realizados por Jesus até, mas negam a concepção virginal, assim como a ressurreição. Maria queria compreender como que isso aconteceria e graças a Deus ela fez essa pergunta, para que Deus nos falasse também nessa noite sobre como seria a sua obra ao fazer o seu filho vir a este mundo. Veja como o anjo respondeu no versículo 35 ao 37. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como que o anjo explicou o que aconteceria a ela? Ele explicou que seria uma obra e poder do Espírito Santo. E a maneira da linguagem em que ele explica aqui remete a Gênesis 1. Os irmãos já haviam ouvido falar que Lucas 1, nesse trecho, remete a Gênesis 1? A gente pode ter no nosso meio, talvez, uma concepção equivocada da obra do Espírito Santo na criação, por exemplo. O Pai que decidiu criar todas as coisas, chamou as coisas à existência pela palavra do seu Filho, que disse: haja luz, haja cada uma das coisas que criou, mas quem fez acontecer, quem trouxe do inanimado à vida, foi o Espírito Santo que pairava sobre as águas.
E essa imagem do Espírito Santo, lá em Gênesis 1, pairando por sobre as águas e fazendo brotar vida de onde não havia, há um paralelo aqui com o que aconteceria com Maria. O poder, o próprio Espírito Santo desceria sobre ela e com seu poder. Por isso fala de sombra. É a ideia de pairar sobre ela para que ela pudesse ficar grávida. Em outras palavras, o grande milagre da concepção não foi somente, meus irmãos, uma virgem ficar grávida, o que é impossível a nós, incompreensível até. Mas para Deus é possível. Se Ele quisesse que outras mulheres ficassem grávidas no decorrer da história, Ele poderia fazer. Mas o maior milagre da concepção não foi uma virgem ficar grávida, mas dela ficar grávida do próprio Filho de Deus. Este é o maior milagre da concepção de Jesus. O milagre foi o próprio Deus assumir a forma humana, ser gerado numa virgem, viver e morrer como um de nós para nos salvar. E para que Maria ficasse encorajada na sua fé no que aconteceria a ela, por tudo que ela passaria, e seria muito difícil ficar grávida antes de ser casada, por exemplo. Ela soube de antemão da gravidez de Isabel, o que para todos da época era impossível. Assim, Deus cumpria. Estava cumprindo o que havia prometido, enviar o Salvador, o próprio Filho de Deus, nascido de mulher, para resgatar, para salvar o seu povo e por meio dele nos fazer verdadeiramente filhos de Deus. O grande milagre de Cristo assumir forma humana, sendo Deus, se tornou Deus homem. Foi falado pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 4, quando Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, cada um de vocês já parou para pensar no grande milagre que nos foi revelado em Cristo Jesus? O grande milagre para o qual o Natal aponta, sobre o qual o Natal fala. Mais do que crer que Maria era virgem e concebeu por obra do Espírito Santo, o que você deve fazer também? Porque a palavra de Deus diz isso. Você deve ouvir sobre o maior anúncio de toda a história, como um grande milagre que revela a fidelidade do Deus que cumpre as suas promessas. Como o anjo disse, nada é impossível para Deus. Ele salvou todo tipo de pecadores na história, como eu e como você, e continua salvando perdidos em nossos dias. Nada é impossível para Deus. Não importa qual rumo pareçamos seguir em nosso mundo, qual curso a sua vida está seguindo. O que Deus prometeu, o evangelho dele tem a ver com a sua vida. Assim como aconteceu com Maria. Os planos dele, as promessas que ele fez, se cumprirão na nossa história. Isso é a boa notícia do evangelho. Nós estamos seguros. Portanto, nada é impossível para Deus, então viva com esperança no Deus fiel e poderoso. E Ele é poderoso para cumprir o que prometeu e para fazer tudo quanto anunciou na sua palavra. E para concluir, irmãos, o que esse texto tem a ver com você? Em especial nesses dias em que antecedem o Natal. Lembre-se nesses dias que o Natal é um anúncio único, incomparável, cheio de alegria. Até um anjo ficou cheio de alegria. E você também deve ficar, pois o Senhor está com você. O Natal também é um anúncio perturbador e cheio de graça. Como um Deus pode ter, como o único Deus verdadeiro pode ter concedido tanta graça a um pecador como eu? E me usar com seus propósitos na história da redenção? Maria ficou atordoada com tanta graça. Espero que você também fique atordoado com tanta graça. Pense mais a respeito dela e possa dizer: eu não tenho medo. Deus está comigo e Ele me concedeu graça. Em terceiro lugar, o Natal é um anúncio milagroso. Um milagre aconteceu. O Salvador nasceu.
E é um anúncio, por isso, cheio de fidelidade, porque nada é impossível para Deus, e não foi impossível para Ele salvar um pecador como você. Por isso, esteja confiante e seguro nas mãos do Deus que te salvou. Cada um de vocês ouviu nessa noite sobre o maior anúncio da história. E que diferença fará na sua vida, na prática? Ter ouvido sobre o maior anúncio da história. Maria, apesar do alto custo que ela pagaria, e ela já tinha uma mínima ideia disso, ela se sujeitou a Deus em obediência e quis que a vontade de Deus fosse realizada nela, e não a dela mesma. O que ela disse no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. São essas as suas palavras, de verdade, diante do nosso Salvador Jesus? Que Deus faça a obra dele na minha vida, ainda que um alto custo seja necessário, e que Ele me use para isso. Ela também adorou a Deus e testemunhou sobre como recebeu graça do Senhor. Essa expressão de louvor e adoração de Maria, você vê no mesmo capítulo 1, no versículo 46 em diante, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. E essa expressão de louvor e adoração, Maria fez antes de Jesus nascer. Quanto mais temos nós, já tendo conhecido tudo o que Cristo fez em nosso lugar, e sobre o que Ele prometeu fazer quando voltar. Que nesses dias que lembramos do Natal, do anúncio e da vinda de Jesus ao mundo, seja uma oportunidade para você responder com a sua vida ao maior anúncio de toda a história. Como? Com alegria, gratidão, fidelidade, louvor e adoração ao Deus que te salvou. Que Deus te abençoe. Amém.